Olá, muito boa noite. Chegando na sua casa, mais um Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos, que é sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, nas plataformas YouTube e Facebook e também no portal tvnativos.com.br. No programa de hoje, nós teremos a participação do vereador de Tramandaí, Rafael Machado da Rosa Correia, o Rafa do Triângulo, ele que é integrante da bancada do PTB e foi eleito recentemente presidente do Legislativo para a gestão 2023. Primeiramente, Rafael, agradecemos pela aceitação do convite em participar aqui do Comunidade em Pauta. Qual é o seu planejamento para esse ano de 2023, uma vez que você estará à frente da mesa diretora e dos trabalhos legislativos da Câmara de Vereadores de Tramandaí? Muito boa noite, um grande prazer tê-lo conosco. Boa noite, Sandro Sauer. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar sendo entrevistado por ti. Dizer também que eu tenho muito prazer hoje em estar vereador de Tramandaí e poder passar um pouco dessa minha convivência lá na Câmara de Vereadores aqui para vocês hoje. Dizer também que eu fiquei muito feliz em ser eleito presidente da Câmara Legislativa para o mandato de 2023. É uma alegria enorme, até porque eu sempre conto um pouco da história da minha família aqui em Tramandaí, que chegou em 1963 e tem um amor muito grande pela cidade e a gente vem cativando isso, né? E quando a gente chega à Câmara Legislativa e ainda vira presidente, é uma alegria enorme. Então, tenho certeza que eu quero levar inovação para a Câmara de Vereadores, quero deixar ela mais ágil, deixar ela mais perto da população. Como tu me falou agora em quais os meus projetos para o futuro da Câmara, hoje eu tenho vários projetos que a gente está estudando, né, para ser implantado agora em 2023. Um deles é o processo eletrônico, acabar com os papéis na Câmara de Vereadores, que eu acho que é muito importante. A quantidade de papéis, são centenas de milhares de papéis que são impressos sem necessidade hoje em dia. Eu trabalhei no governo do estado, também na Secretaria de Obras e Habitação, sei como funciona o processo eletrônico e como o processo eletrônico é importante para a agilidade do serviço público. Desde de um pedido de providência, a um pedido de indicação, a um projeto, tudo é muito mais rápido. Eu lembro que na época eu chegava a despachar 50 processos em um dia. E nunca, dificilmente a gente hoje, como vereador em processo de papel, a gente consegue despachar essa quantidade de projetos. Então, eu tenho certeza que vai trazer muita agilidade para a Câmara. Outra situação também que a gente quer inovar na Câmara é levar a Câmara para os bairros. A gente tem poucas pessoas que vêm até a Câmara assistir a nossa reunião, ver o que está acontecendo na cidade, acompanhar o Legislativo. Então, eu quero levar a Câmara para os bairros. Eu tenho certeza que isso aí vai ser um ponto positivo também do nosso mandato como presidente, que vai ser essa ligação do povo lá do cantinho de Tramandaí, lá da Estância, lá do Tiaraju, lá do Jardim do Éden, com a Câmara de Vereadores, um contato, né? E você tem uma experiência no seu gabinete atualmente que leva ele até os bairros? Perfeitamente, Sandro. Sandro, eu posso te dizer assim, que eu não cheguei a presidente à toa, né? A gente chega a presidente fazendo uma construção. Então, primeiramente, a gente teve o mandato gabinete campeão de emendas em 2021, foi uma alegria enorme também, foi uma inovação que a gente fez em trabalhar com vários deputados, com o governo do estado também, com o delegado Ranolfo, que foi um grande parceiro na segurança pública. Todos os pedidos da nossa cidade a gente levava até ele e ele prontamente atendeu em situação de efetivo, viaturas blindadas, todo o armamento para a polícia. Foi muito, muito bacana, uma parceria muito forte. E também a gente fez o projeto Vereador no Bairro, né, que foi um projeto que a gente ouviu mais de 2.000 pessoas em todos os bairros da cidade. A gente está, esse mês agora a gente vai fazer mais começo de novembro, a gente vai fazer mais um vereador no bairro, e eu tenho certeza que toda vez que a gente visita o bairro, as pessoas até estranham, né, um vereador batendo na porta da gente quando não é campanha, e a gente consegue mapear a cidade, consegue saber quais os problemas de cada bairro. E conforme o ano vai passando, a gente vai vendo o que é resolvido, o que não é, e a gente consegue cobrar mais efetivo do governo. Agora, na questão de levar a Câmara para os bairros, já houve situações idênticas, houve presidentes que fizeram projetos semelhantes, e eu recordo de alguns, entre eles o José Machado, do PP, lá nos anos de 2005, 2006,
onde ele procurou levar a Câmara para os bairros. Foi uma experiência exitosa, mas que não deu prosseguimento. Outros presidentes realizaram uma ou duas sessões. A sua ideia é fazer com que isto seja periódico e não interrompido? Com certeza. Até a gente, hoje conversando com a Secretaria da Câmara de Vereadores, a gente já está tentando já prever uma aquisição de alguns materiais necessários para poder fazer essa ida para os bairros, né, mais tranquilamente, não com aquela estrutura gigante da Câmara, que não tem como, mas enxuta, mas que passe ao vivo para as pessoas verem, né, até a diferença de hoje em dia para aquela época do Machado, tenho certeza, porque em 2005 não tinha o Facebook, não tinha o WhatsApp, não era nada online, né? E hoje em dia a gente consegue fazer uma sessão da Câmara em qualquer bairro e passar ao vivo, então isso é muito positivo. Com certeza a gente vai fazer um planejamento para que o próximo presidente continue, mas a gente sabe que cada presidente tem um tipo de gestão, é um dos problemas do serviço público, é a que não continuidade de um serviço que já está sendo prestado por outro político, né, outro gestor. É um problema crônico já, que isso aí vem de décadas e muito tempo, né? É um costume que não é bom, que não é positivo, mas muitas pessoas ainda continuam fazendo. Eu com certeza vou incentivar, e que eu puder deixar pronto para o próximo presidente, vai estar pronto, com certeza. Eu observo em sua planilha que outro projeto seu é a Câmara nas Escolas. Como é que se dará esse trabalho? A gente tem agora no último, a gente fez uma visita em Brasília que me deixou muito surpreso até, né? Eu vendo aquele professor me falando sobre o projeto dele, que é um projeto em parceria com o ILEGES, né, que é o Senado Federal, que é o Sistema de Cursos do Senado Federal, que é da Constituição em miúdos. É uma das coisas que eu vi mais bonitas na política, mais didática que eu já vi, que é o que é? É a Constituição nas palavras das crianças. Serve até para um adulto, né? Porque a Constituição, se a gente lê, muita coisa a gente não entende, né? Então, com certeza, a Constituição em miúdos me trouxe uma vontade de levar a Câmara para a escola, as pessoas entenderem o legislativo, trazer as escolas também para dentro da Câmara, as crianças entenderem o que é o legislativo, o que é o executivo, o que um vereador faz, até para elas terem a vontade de serem vereadoras, terem a vontade de ser prefeito, que hoje o político em si é dificilmente alguém que queira entrar na política pela marginalização. A pessoa entra na política e já tem vários rótulos, mesmo tu fazendo tudo muito certinho, muito, né, com coisas boas, só com coisas positivas, as pessoas têm uma imagem muito ruim da política. E eu quero mudar isso. Eu acho que em Tramandaí a gente tem que ter uma consciência política e as crianças, elas têm que estar integradas com a Câmara de Vereadores. Então, com certeza, essa Câmara nas escolas vai passar por a Câmara trazer as escolas para dentro e também irem até elas. Quais outros projetos você tem dentro do seu planejamento? Uma das ideias também é o Banco de Ideias Legislativas, que a gente vê muitas pessoas na internet, vê muitas pessoas falando que tem muitas ideias, que tem muitos projetos, que às vezes o vereador não fez projeto tal, ou tem muitas ideias. E então o que eu pensei? Até conversando com o ex-prefeito Anderson Hofmeister, ele comentando que foi muito difícil implantar a tribuna participativa na época dele, foi ele que implantou. E eu acho que também aqui o nosso banco de ideias legislativas vai ser isso aí, vai aproximar o cidadão que tem uma ideia boa, que tem talvez uma ideia até já consagrada em outro município, para trazer para Tramandaí, a gente fazer esse banco de ideias. Então, toda essa ideia que a pessoa tem, manda para a Câmara, manda o projeto, a gente vai analisar e, com certeza, se for um bom projeto, nós vamos passar e vamos fazer esse projeto desse cidadão comum virar lei. A questão da utilização da tribuna é bastante interessante, porque os legislativos, eles têm uma prerrogativa de fazer com que a comunidade participe de alguma sessão legislativa no uso da tribuna. Entretanto, algumas limitações. Na maioria das câmaras de vereadores do país, você tem que ser filiado a alguma entidade, participar de alguma associação para poder participar. Raramente se vê o cidadão que não participa de entidades poder fazer o uso da palavra e levar ali os seus anseios.
Na sua ótica, essa questão da tribuna, do uso da tribuna por parte da população, ela poderia ser revista até para fazer com que as sessões legislativas elas se tornem mais populares? Com certeza. Hoje em dia a gente vê pessoas de todos os cantos, todas as profissões indo para a tribuna participativa. Até teve algumas situações emocionantes assim que a gente tem lá de pessoas, desde pessoas com câncer, que lutam pelo autismo, professores que querem seus direitos e querem explanar, presidentes de bairro que querem botar para fora, que querem dizer os seus problemas. E é super importante, quanto mais democrático for a tribuna participativa, mais efetivo vai ser onde a gente vai agir. Sabendo de cada detalhe que está acontecendo nos problemas ou de uma profissão ou de um bairro, a gente começa a criar soluções para que isso continue funcionando, para que melhore, né, o serviço público perante as pessoas. Agora, você é um vereador de primeiro mandato, né? Você é um novato dentro da política, dentro da Câmara de Vereadores de Tramandaí. Já teve a oportunidade de ser eleito presidente, o que é um fato não muito comum na história legislativa da Câmara de Vereadores de Tramandaí. Como é que foram as articulações que o levaram a ter uma votação que fez com que você fosse o novo presidente? E é importante salientar que esta votação, a maioria delas, toda ela veio do lado oposicionista à atual administração. Perfeito, Sandro. Eu posso te dizer o seguinte, primeiramente, eu sempre tento levar os ensinamentos do meu pai, né? Meu pai era um homem de palavra, era um homem respeitoso, um homem que queria ver o bem da cidade. E com certeza eu trouxe essas características dele e eu tenho muito orgulho de falar isso. Primeiramente, a gente consegue o respeito dos colegas, né? Os colegas veem a nossa vontade de mudança, vê que a gente está com boas intenções, que a gente não está com um projeto de poder ou um projeto pessoal. Eu mesmo vi o meu pai lutando muito, vi o meu irmão, que foi vereador, lutando muito para estar lá no meio, estar no meio da política e ter uma voz ativa lá dentro. E com certeza, no momento que eu conquistei a minha chance, eu nunca queria tocar isso fora. E com certeza os meus colegas vereadores viram isso em mim. E graças a Deus, né, tive a confiança deles e ser o eleito presidente da Câmara. Com certeza nas articulações a gente faz um parâmetro muito grande, a gente tem um histórico de muita traição, um ambiente pesado essa situação da presidência da Câmara. Mas com certeza foi um dos vereadores falou para mim, Rafa, foi a primeira vez que eu vi um presidente ser eleito pela conquista. Tu não impôs nada para ninguém, tu não exigiu nada de ninguém, tu não veio botar faca no pescoço de ninguém, tu veio naturalmente, tu conquistou o teu espaço. Então, eu fico muito feliz com isso, porque eu estou vereador hoje para tentar mudar a nossa cidade, para fazer coisas boas, coisas positivas que eu possa somar com um conhecimento que eu tenho, agregar na nossa cidade crescer realmente. Eu tenho muitas situações na área do turismo que eu bato muito, tem situações na área do esporte que também eu estou insatisfeito, situações na área de infraestrutura, e a gente vai tentando fazer isso sem botar a faca no pescoço. A gente tenta fazer com uma habilidade, né? Tenta fazer isso trazendo soluções para o executivo. Então pode ter certeza que a gente vai estar sempre nesse caminho. Perfeito. Agora você é um político, é um vereador bastante articulado, não só dentro do município, com seus pares e com o executivo, você tem um ótimo relacionamento com o prefeito Luiz Carlos Galto da Silva, mas fora do parâmetro municipal, dentro da Assembleia Legislativa, dentro do governo do Estado, onde você, por um período, também teve experiência de trabalho. Qual é a importância disso e como é que essa experiência agrega você no seu futuro cargo de presidente? Olha, Sandro, com certeza foi muito importante a minha ida para o governo do Estado. Eu tinha meu falecido pai, Paulo Corrêa, era muito articulado também na questão do turismo. Eu via muito empresário de Gramado vindo aqui perguntando como eles faziam turismo aqui nos anos 90. Eu lembro muito bem dos donos de hotéis, restaurantes, café coloniais, vindo a Tramandaí e querendo parceria dos empresários de Tramandaí em congressos em Brasília, Montevidéu, América do Sul todo, que eles antigamente frequentavam muito aqui a Associação dos Empresários, que no caso meu pai era o presidente na época, o seu França foi depois, o Adail, teve vários presidentes que sempre unidos
conseguiram chegar em várias vitórias para a nossa cidade. Então, eu vi que a articulação estadual e federal ela é muito importante para trazer recursos para Tramandaí. Então, o ano passado foi o meu ponto mais positivo. Dificilmente eu vou conseguir, eu vou tentar bater a minha performance do ano passado, que foi quase 1,5 milhão de emendas, até passou um pouco, na realidade, se a gente for ver todas as situações que a gente fez com o Estado também. Então, em âmbito federal também foram vários deputados, a gente trabalhou com 5 deputados para trazer emendas, tinha mais deputados para trazer emendas esse ano também, a gente tem bastante, os deputados ligam para a gente, querem conversar, querem trazer emendas, querem uma parceria também, só que uma das coisas que me desanima, Sandro, é quando a gente traz uma emenda, traz o dinheiro, corre e ela não é executada. E isso acontece com frequência. Eu tenho uma emenda do Gigantinho aqui que já está 1 ano e 4 meses, não foi executada ainda. A gente tem uma emenda do Mirante na Beira-Mar, que está em projeto, ela tá andando para frente, graças a Deus. As emendas da saúde são muito rápidas, essas aí são executadas muito rapidamente, mas também tem algumas outras emendas, tem umas emendas também com outros deputados. Então a gente tem esse problema da não execução da obra. Então eu fico com um pouco de medo, tem a emenda também de asfalto para Manuel Cesário. Eu fico com medo de ficar trazendo dinheiro e chegar na hora e não ser executado. Então eu até dei uma freada agora, pedi para alguns deputados, vamos esperar um pouquinho, vamos esperar eles executar algumas obras que já foram trazidas as emendas, para a gente começar a trazer coisas novas, porque eu tenho medo até de chegar a anunciar, depois o executivo não executar e eu ficar meio mal aí na situação. Nesse caso, e não é só você que tem essa questão, mas muitos vereadores do Brasil inteiro têm essa problemática de buscar recursos e o recurso não ser executado, porque ele esbarra na questão burocrática, principalmente nas emendas parlamentares individuais. Né? E nós temos agora, desde 2019, um novo modelo, que são as emendas especiais, que aí sim, esses recursos de saúde são recursos menores, são de fácil execução, e estas sim vêm sendo executadas com frequência. Agora, as emendas parlamentares, que são vinculadas a projetos, realmente, olha, 70% delas não são pagas ou por problemas dentro do executivo, na questão da confecção do projeto e também no andamento burocrático, né, de passar as etapas com eficiência. Você não acha que às vezes falta um pouco de diálogo entre o setor responsável e o próprio legislativo, que com muito esmero vai em busca destas emendas? Eu vejo o seguinte, eu vejo muito esforço do executivo, assim, da parte do planejamento, lá a gente tem excelentes servidores. Um dos problemas que a gente teve com as verbas federais, não com a verba individual do deputado, mas as verbas de ministérios, Sim. É que o nosso município está no cadinho, né? A gente tem esse tá problema aí, que é, para a pessoa que não sabe o que é o CADIM, é o SPC das prefeituras. Então, eu mesmo consegui lá na Secretaria de Educação uma verba de 5 milhões para trazer equipamentos para a nossa cidade. Esbarrou no CADIM. Tinha uma situação também da nossa com o Busato, agora no passado, quando era secretário do desenvolvimento dos municípios, a gente também tinha uma emenda, uma verba para cá que esbarrou no CADIM. Então, tem algumas coisas que, infelizmente, enquanto o nosso financeiro não resolver, a gente vai ficar trancado. A gente não vai evoluir. E na situação dos projetos das emendas federais, o ano passado a gente teve, lá em Brasília mesmo, o Rio Grande do Sul devolveu 500 milhões de reais em verbas de emendas dos deputados. Então imagina 500 milhões de reais por falta de projeto, por falta, às vezes, né, de uma capacidade técnica de algumas prefeituras. Então, olha, é uma situação bem complicada. Eu mesmo, na situação, vou dar um exemplo do Mirante, a gente está sempre na prefeitura conversando com o pessoal do planejamento. Infelizmente, por não ter esse processo eletrônico que manda o processo eletrônico mesmo de uma secretaria para outra, isso dificulta muito. Então, a pessoa tem que pegar aquele calhamaço de folhas, levar para uma secretaria, depois levar para outra. E às vezes tu sabe que atropela muitas coisas numa secretaria, então aquele papel fica meio parado lá num tempo e já era para estar numa outra secretaria, já era para estar resolvendo outras situações e acaba que o sistema fica muito lerdo. Então a gente tem essa preocupação também, por isso, como eu te falei, dei uma travada um pouco nas emendas por não ter essa velocidade, essa execução rápida que a população quer ver, né?
Bom, falando em emendas, nós temos o advento das emendas impositivas dentro da Câmara de Vereadores, que são recursos que os vereadores podem destinar a projetos e o prefeito é obrigado a executá-los. Por isso, emenda impositiva. E essa é uma prerrogativa desta legislatura, uma prerrogativa nova, está no seu 2º ano. Como é que está a questão do andamento dessas emendas e como é que você pretende trabalhar lá como presidente? Perfeito, Sandro. As emendas impositivas foram super positivas, né? É um ganho para a comunidade de Tramandaí, para a Câmara de Vereadores, valoriza o trabalho do vereador. Eu mesmo fiquei muito feliz com as emendas, fiz uma indicação para uma praça para pessoas com deficiência, uma praça inclusiva na beira-mar, vai ser uma das primeiras praças do litoral brasileiro. E foi até muito o pessoal dos municípios aqui, nossos vizinhos falaram: Rafa, gostei tanto da tua ideia que eu vou botar no meu município. Tem município que já fez brinquedos adaptados. Arroio do Sal? Arroio do Sal, acho que Osório, Santo Antônio, botaram um brinquedo. Então achei muito bacana, é uma iniciativa, nossa, extraordinária. Acho que essas pessoas precisam disso. Como a gente pode pensar numa infância, sem um balanço, sem um brinquedo? Então acho que eles também têm que ter essa estrutura para eles. Agradeço muito também a presidente da PAI, a Deia, também, que foi muito parceira. Eu fui comunicar ela primeiramente, porque a PAI ela acolhe todas essas pessoas, então com certeza vai ser como é que é? Eles vão estar na rota ali, eles vão ser as pessoas que mais vão utilizar também. E também teve a situação que a gente fez a minha primeira escola, Cândido Osório da Rosa, que eu tenho muito carinho, muito orgulho de ter estudado ali, e tive uma educação muito boa, tive um acolhimento dos professores tão bom, que a primeira coisa que eu pensei também foi em levar uma melhoria para a escola. O que a gente pensa hoje? O que o jovem tem que ter? Uma boa educação, primeiramente. Então a gente fez uma emenda lá para a escola Cândido de 8 televisores, e eu acho que vão dar 20 notebooks também para as professoras. Todas as professoras vão ter notebook. Então é muito prazeroso, é muito gratificante, além das emendas que a gente trouxe para os postinhos que já estão em licitação, não foram entregues ainda. Muitas coisas não foram entregues, as TVs foram entregues, a praça já foi licitada, a gente tem também mais algumas outras emendas que a gente fez, né? Então, a maioria não foi executada ainda. A gente cobra muito o prefeito, mas a gente tem a esperança que até em dezembro esteja concluído. Está em execução, esbarrando, é claro, um pouco na burocracia do Estado, na burocracia que existe dentro do serviço público. Perfeito. Até quero aqui agradecer ao servidor Anderson, que está em cima das emendas impositivas e nos dá o retorno. Quando tem uma licitação, ele manda para nós, está em licitação teus materiais do postinho do Agual, do postinho da Barra, do postinho da Tirolesa. Então a gente fica muito feliz aí com essas obras. Tem uma obra também na Protásio Alves, um estacionamento transversal que eu fiz uma indicação para lá. Então é muita felicidade. E esse ano também, a gente já está preparando as emendas impositivas do ano que vem. Vindo a LOA agora, a gente já tem um parâmetro de orçamento, o orçamento vai aumentar. Pelo que o contador da cidade falou para nós, a gente vai pular de 180 para 220 mil, eu acho, na emenda individual. Por aí. Acho que é isso aí. Então, é positivo também que a gente vai poder indicar mais verbas para mais lugares. Então, é muito legal mesmo, hein? Vamos trabalhar bem isso aí. O Comunidade em Pauta vai a um rápido intervalo. Voltamos em instantes conversando com o vereador do município de Tramandaí, Rafael Machado da Rosa Correia, do PTB, o Rafa do Triângulo, ele que será o presidente do Legislativo em 2023. Dia de futebol e dia de ficar bonito. Também é dia de combater o mosquito. Dia de pedalar, dia de folga ou de serviço. Também é dia de combater o mosquito. Dia do pet shop, da novela ou do jiu-jitsu. Também é dia de combater o mosquito. Até no dia da balada ou videogame com os amigos. Todo dia é dia de combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya. Você já sabe o que fazer. Evite água parada pro bicho nem nascer. Ministério da Saúde.
Estamos de volta com Comunidade em Pauta. Hoje conversando com o vereador de Tramandaí, Rafael Machado da Rosa Correia. O Rafa do Triângulo, ele que é integrante da bancada do PTB e foi eleito presidente do Legislativo para o ano de 2023. Rafael, você vem de uma família ligada ao turismo. Atualmente, sua família mantém um restaurante bastante tradicional na cidade de Tramandaí, o restaurante Triângulo. E o seu pai, que você já citou algumas vezes no bloco anterior, ele teve um papel muito importante no desenvolvimento turístico da cidade de Tramandaí, da cidade de Imbé e do litoral norte, sempre lutando pelo desenvolvimento deste importante setor. Veio através do trabalho do Paulo, por exemplo, ele teve uma participação importante na Festa do Peixe, na Festa da Anchova, Festa do Peixe de Tramandaí e a Festa da Anchova do município de Imbé. Por alguns anos ela atraiu um grande público. E a Festa do Peixe vem já há mais de 30 anos trazendo muitas pessoas. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desta relação que você tem com o seu pai e com o turismo dentro da cidade, porque eu acompanho o seu mandato e você tem um olhar diferenciado para esse setor. Com certeza, Sandro. Sempre que eu falo do meu pai, eu posso... É sinônimo de trabalho, sinônimo de buscar coisas boas para Tramandaí, sinônimo de luta e sinônimo de união. Lembro muito bem, meu pai contava muito como ele se criou aqui em Tramandaí. Ele sempre falava das pescarias dele de Burriquete, das pescarias dele na época da Curvina, na época do Linguado. E ele sempre falou para mim, Tramandaí, a imagem de Tramandaí ela é associada ao pescador. O pescador é o primeiro, é o nosso habitante, é o nosso primeiro habitante, ele é a pessoa que nós temos que cultivar e valorizar. Além de nós estarmos numa linda cidade, eu sempre falo, às vezes temos que sair para fora do Brasil, sair para outros lugares e ver como Tramandaí é lindo. Então ele sempre tentou me passar isso aí e com o tempo eu vi que Tramandaí mesmo tem um potencial turístico enorme. Lembro muito bem das reuniões dele com os empresários do litoral norte, era Torres, Xangri-Lá, Capão, Cidreira, Rio Grande. Ele unia muito esses empresários para trazer esse turismo para a praia. Lembro muito bem também, a gente sempre comenta nas entrevistas sobre a vontade dele de trazer o pessoal de fora do Brasil para Tramandaí. É impressionante o trabalho que eles faziam em cima de material de divulgação, até em cima de redes de televisão e rádio, para divulgar a nossa cidade. Eu lembro que eles faziam propagandas na Argentina, para Tramandaí, para vir para Tramandaí, e sempre divulgando também o nosso pescado. Uma das coisas que comentou também, que eles foram um dos precursores, o criador da tainha assada na brasa, tenho o maior orgulho de falar isso, e tenho uma história, vivi essa história junto com ele. Na época, o prefeito Osmani Barbosa teve uma edição da festa que eles pararam com a festa porque a festa não tinha retorno, não tinha um prato típico, não tinha nada que puxasse a pessoa. A festa do peixe sem peixe. Meu pai brincava que os turistas vinham e reclamavam nos restaurantes. Pô, Paulo, a gente vem para a festa do peixe, tem que vir no restaurante comer. Não tem nada que a gente possa consumir, que possa apreciar aqui. E eu agradeço por ele, ao ex-prefeito Osmani Barbosa, por ter dado a chance a ele de fazer esse prato, que foi feito cinco tipos de pratos diferentes, foi consagrado a tainha assada na brasa, que é servida no mesmo prato, com o mesmo tipo de salada, o mesmo pão. Até na época vinha umas coisas a mais, vinha camarão e violinha nos primeiros anos. E ele fez isso aí, então é um orgulho muito grande, tanto quanto a Festa da Anchova no Imbé, que infelizmente parou, que eu tenho certeza que tem um potencial muito grande para continuar uma festa gastronômica no Imbé, pois tem as mesmas qualidades de Tramandaí, a cidade, tem mar, lagoa, tem o pescador também, que é muito ativo no Imbé e muito mais participativo. Eu vejo que o Imbé, a questão da pesca, está muito mais avançada aqui em Tramandaí. Então, ver essa parte do meu pai, em tentar fazer um prato típico primeiro, a gastronomia típica da cidade. Segundo, ter um símbolo da cidade. Eu lembro dos projetos dele para vender Tramandaí, o projeto dele de símbolo da cidade, ele sempre quis usar a tainha como símbolo da cidade. Esse que era o objetivo dele maior. Eu até participei de uma reunião do CDL fazendo um projeto para divulgar a cidade, e eu lembro muito bem dos mesmos projetos dele lá nos anos 90, também querendo fazer o símbolo da cidade. O símbolo é a tainha, ele sempre falava, o símbolo é a tainha e o pescador. Então, eu fico muito feliz aí de ter essa história e quero também muito ajudar na área turística de Tramandaí,
fico muito triste com a situação do turismo hoje, assim, que a gente não, infelizmente, não, até vi agora que vai sair uma Oktoberfest aqui em Tramandaí, uma Oktoberfest em novembro, até achei meio um pouco estranho, mas positivo, porque vai ser um evento. Vamos torcer para que dê certo. Eu sempre cobro também, o ano passado, a nossa festa, infelizmente, fizeram uma divulgação, uma semana antes não tinha programação, algumas coisas que faltaram, que eu acho que é muito importante a gente ficar o ano todo divulgando a Festa do Peixe. E não é a Festa do Peixe só que vai trazer o turista para Tramandaí. A gente tem que abrir um leque e fazer vários tipos de eventos, trazer, como a gente tinha o Congresso de Educação Física, o Congresso dos Evangélicos, nossa disputa de dança aqui, que nós perdemos também agora, não sei se é Xangri-Lá ou Capão, que está indo ao nosso festival de dança sul-americano, aquele que era um dos festivais mais lindos. Olha, nesse período, novembro. Né? Nesse período, novembro, isso aí. E poucas vezes eu vi um festival tão bonito que nem esse de dança. E infelizmente perdemos também. Como a gente é novo e está com muita vontade de mudança, a gente tem a esperança que isso aí vai mudar ainda. Na questão do turismo, tem algumas questões importantes. Nós temos uma beleza infinita. O Tramandaí tem locais fantásticos e alguns já sendo urbanizados, por exemplo, a Praça do Pôr do Sol. Agora nós temos alguns locais que deixam um pouco a desejar. As mini plataformas, que são locais de grande presença de pessoas, algumas foram destruídas, estão numa situação crítica. A Beira-Mar foi revitalizada, foi um ganho para a cidade, mas muitos pontos onde há visitação, por exemplo, Iemanjá, deveria ter um olhar diferenciado do executivo. Neste interim que eu digo que o papel do político é muito importante para ele levar ao executivo esses anseios de toda a questão turística. Iemanjá, a imagem de Iemanjá em Tramandaí, ela recebe centenas e centenas de pessoas por dia, né? Final de semana são milhares de pessoas, mas é um local que tu quase não consegue nem chegar com o teu automóvel, né? Poderia haver melhores equipamentos. À beira do rio, a mesma coisa. Nós temos ali a Praça do Boto, que até tem um projeto, mas que em virtude de questões da possibilidade de nova ponte não foi à frente. Mas Tramandaí tem vários locais que necessitam com urgência de melhorias para possibilitar que se tornem produtos turísticos. Perfeitamente, Sandro. Tu sabe que logo que a gente entra na vereança, a gente fica pensando, não, nós temos que fiscalizar e pedir para que as coisas mudem. O primeiro dispositivo que a gente tem lá é um pedido de providência. Eu posso te garantir, nos meus primeiros 4 meses eu pedi para saber ou se iria acontecer a revitalização da Praça dos Botos, a praça do lado da Câmara, o próprio Gigantinho, que eu trouxe uma verba, fui o único vereador que trouxe verba para o Gigantinho até hoje, o nosso módulo esportivo, o nosso Tuia lá, que de vez em quando a gente vai lá, é puro lixo, tem muito lixo na entrada, a nossa própria prefeitura, o nosso auditório, que é um espaço público também, né? Interditado há alguns anos. Se a gente for ver, todos os nossos espaços públicos, eles estão degradados, eles não estão bem cuidados. A gente pergunta de quem geralmente às vezes a gente não sabe de quem é quem está cuidando, qual é a secretaria. Então a gente se informa, vai lá e pede, mas infelizmente a gente não vê essa vontade, assim, essa vontade de fazer essa revitalização. Do próprio Gigantinho, eu trouxe a verba, perguntamos quando vai ser reformado e tem pessoas lá dentro da prefeitura mesmo que falam, não, a gente quer demolir o Gigantinho. Então eu sempre brinco, né? Se é para demolir o Gigantinho porque tá velho, derruba a prefeitura, joga destrói as ruas que estão esburacadas, destrói o auditório, destrói tudo, destrói todas as plataforminhas, a nossa beira-rio. Então a gente tem que cuidar do que é nosso. A gente tem que cuidar da Câmara de Vereadores, a gente tem que cuidar do Gigantinho, a gente tem que cuidar do módulo. E infelizmente a gente como vereador, a gente sente que fica um pouco as mãos atadas. Então, o que eu posso... E às vezes nas verbas federais, a gente não tem esse valor inteiro para botar. A Iemanjá, que nem tu falou, olha, a gente já fez diversos pedidos para pelo menos deixar ali o chão alinhado, dar uma ajeitada, dar uma garibada. Ali, né? Nossa, botar um bloqueto é simples, barato e é que nem a nossa praça do lado da Câmara ali, botar um bloqueto naquela parte ali, naquela parte que os carros ficam estacionados, ia ficar muito bonito, muito mais... limpo, né? Mas infelizmente a gente cobra, mas não tem essa efetividade aí do executivo. A gente sempre está torcendo para que mude, como a iluminação da ponte, né? Eu peguei um jornal esses dias, um jornal de 97,
e tava 97, 96, que era o Darcy, o prefeito, né? E o Darcy botando, a ponte vai cair, em 96, 97. Então o problema da ponte já vem há bastante tempo. A gente viu que não tinha iluminação, agora fez, a CE colocou iluminação, a gente fica muito feliz. E a gente torce para que os espaços públicos aconteçam a mesma coisa, que daqui a pouquinho eles andam. Falando em espaço público, eu acompanho a política no município de Tramandaí há muitos e muitos anos. No cargo de presidente, por exemplo, vou citar alguns. Enio Constante, Iraide Lima, José Machado, Márcio Soares Gomes, José, Guto da Visual, entre tantos outros, Paulo Costa, e para quase todos eles eu fiz uma pergunta. O prédio da Câmara de Vereadores. Em 2005, o então presidente Enio Constante comprou uma área, né, que deu alguns problemas no setor de planejamento, para a construção de um novo prédio. O então presidente Iraide Lima, lá em 2006, ele fez uma reforma e disse, olha, essa aqui é uma das últimas reformas porque não tem mais condições. Há cerca de 5 meses nós tivemos uma audiência, e teríamos uma audiência pública que debateria uma nova ponte na Câmara de Vereadores. Entretanto, a quantidade de pessoas era tão grande que a audiência foi suspensa porque não tinha capacidade. Os gabinetes dos vereadores são minúsculos. O próprio plenário ele tem uma capacidade reduzida de pessoas. E muitos falam em construir um novo local para a Câmara de Vereadores. O presidente, que hoje é o vice-prefeito, o Flavinho Corso Júnior, também tinha uma ideia, fez uma reforma, colocou lá um elevador, mas sempre com a ideia de construção de um novo local, que na realidade é pertinente e seria necessário. Qual é a sua visão em relação a isso? Com certeza, Sandro. Eu acho que a Câmara ela deveria mudar de local. Acho que ali é um local histórico, um local que pode ser feito um centro cultural muito, muito bonito, muito estratégico na cidade. O único problema que eu vejo hoje da construção no terreno que tem, que ele é lá na Flores da Cunha. Ele fica meio longe de toda a engrenagem da cidade. Os poderes, geralmente, é bom ficarem centralizados. A Câmara de Vereadores, Prefeitura, Polícia, Brigada, ficarem um pouco mais centralizados. Esse é o único onde eu vejo que esbarra um pouco. E outra, sem falar num projeto faraônico que foi feito para a Câmara. Que não é necessário. Não é necessário, é um projeto que na época já custava 8 milhões, hoje deve custar o dobro, 16 milhões para construir uma Câmara. Eu acho que não é o necessário. Hoje mesmo estava comentando isso com o secretário-geral da Câmara e acho que pode ser feito, sim, uma nova Câmara. A gente está estudando isso, fazer um novo projeto de uma Câmara mais enxuta. Hoje em dia a gente vai ver os pavilhões, as próprias lojas, hein? Vou citar 2 lojas americanas e a Casas Bahia. Eles criaram aquelas lojas aqui em Tramandaí de um dia para o outro, a gente vê quando estava pronto. Então acho que a Câmara pode vir nessa mesma batida de se construir assim, um pouco mais enxuta, com menos dinheiro. O único problema que eu vejo é a viabilidade do local. Então até a gente estava vendo alguma situação ali na volta, alguma coisa que a gente poderia fazer, mas acho que é uma situação que eu vou estudar bem, para caso seja feito, ela tenha sido feito começo e meio, porque não vai ter como terminar pelo orçamento claro que nós temos, e isso deixar pronto para o próximo presidente, talvez mais 2 presidentes acabarem. Mas acho que tem viabilidade sim de fazer uma nova Câmara. É um sonho, né? Com certeza, ia ficar marcado. E a gente vai ver a possibilidade, não vou prometer, vou falar que eu vou fazer, porque... Como é que é? Desde o primeiro dia que eu saí para a rua, nunca prometi nada que eu não ia conseguir fazer. Então, com certeza, a gente vai fazer de tudo para fazer uma nova Câmara. Até porque essa questão da Câmara ela é importante. Nós estamos com um crescimento populacional muito grande. Nós sabemos que isso é um planejamento mais a longo prazo. Nós temos hoje 13 vereadores. O crescimento populacional é grande. O censo vai nos dizer que nós vamos ter cerca de 70 mil habitantes, pelo menos, né? Se tudo correr conforme se pensa, né? E os dados que a própria prefeitura tem de cartões SUS, de recolhimento de lixo, enfim, deve chegar na faixa aí de 65 a 70 mil habitantes, o que possibilita com que a Câmara tenha um número maior de vereadores. Na realidade, ela poderia ter até 15, né? Tem 13, né? E poderia aumentar. Isto vai acontecer. Não se sabe se é daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, mas o futuro caminha para esse sentido.
né? Aí, por exemplo, mais 3, 4, 5 vereadores, que isso será possível com aumento populacional, este prédio atual, ele não teria capacidade. Eu conversava com o Adriano Lima recentemente e ele falava acerca dessa intenção também, seria muito bacana, e ele tinha um planejamento quando ele foi do Departamento de Cultura, de, caso a Câmara saísse dali, construísse uma nova, que era o que poderia ter acontecido lá na compra do terreno, de transformar o prédio da Câmara num grande centro cultural. Né? Inclusive ali tem uns equipamentos muito bacanas, tem um chafariz ali muito lindo, pouca gente conhece, né? Naquela época ele conseguiu fazer uma manutenção bem interessante, não sei a situação dele hoje. Ele não está em funcionamento hoje. Mas ali aquele prédio daria um espaço cultural muito grande. Agora, vereador Rafael, nós temos uma questão que o presidente do Legislativo ele tem um compromisso muito importante, que é o compromisso legal de conduzir o trabalho administrativo da Câmara. E tem a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público, dos órgãos fiscalizadores em si. Como é que você planeja esta administração? Somos sabedores que há uma equipe muito competente que são servidores concursados e que já tem uma experiência. Perfeito, Sandro. Eu posso te dar certeza que a nossa Câmara vai ser totalmente transparente. A gente vai tentar o máximo possível ter esse engajamento com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, deixar as portas abertas para eles, porque eu tenho certeza que eles também têm muito a agregar para nós. O conhecimento deles, junto com o nosso conhecimento, podem fazer a cidade crescer, porque no momento que eu fui eleito presidente, pode ter certeza que as minhas intenções são as melhores para a nossa cidade crescer. Então, tenho certeza que essas pessoas vão me ajudar também a nós chegar a alguns pontos, né? A gente ter uma conversa, um diálogo, uma parceria. Até hoje eu estava conversando sobre algumas parcerias que a gente pode fazer até no verão agora com essas entidades para poder divulgar mais o trabalho da Câmara, o trabalho público, o trabalho próprio do Ministério Público, o trabalho do Tribunal de Contas. Tenho certeza que eu vou tentar o máximo possível trazer todos eles juntos para a gente fazer uma ótima gestão e ter só coisas positivas aí nesse ano de 2023. Como tu falou antes dos 15 vereadores, eu acho que provavelmente na próxima eleição já vão ser os 15 vereadores. O que exige para ter 15 vereadores são 50 mil habitantes e a gente não tem como não ter 50 mil habitantes em Tramandaí. A estimativa de 2022 é 52.600 habitantes. Já está dentro dos parâmetros da quantidade de pessoas para a quantidade de vereadores. Tenho certeza aí que vai ter esses 15 vereadores. Provavelmente, né, a gente tem que aprovar, tem que ser feita a lei. Mas isso é uma decisão apenas dos próprios vereadores. Mas pelo que eu estou vendo lá, o engajamento pessoal, eles querem fazer esse aumento de 13 para 15. Vai ser muito importante, vamos ter que fazer reformas na Câmara, ali se ficar naquele local, no mínimo fazer mais uns 2 gabinetes. E a gente tem uma elétrica que está muito precária ali dentro da Câmara, a gente tem algumas situações do madeiramento, também do telhado, que nem a gente estava comentando, tem várias situações ali que estão precárias. Agora desocupou uma sala ali de baixo que a gente vai ter que reformar também para talvez botar alguma coisa ali, aquele provisório permanente, né? Então, a gente, o máximo que puder bem tratar aquele prédio, pode ter certeza que a gente vai fazer o máximo possível. Até eu tenho a minha tia, que tem toda a história do prédio, é uma das historiadoras aqui de Tramandaí, que tem toda isso. Ela cultiva muito, ela tem prazer em ter aqueles materiais, aqueles jornais dos anos 70, dos anos 80, contando as fotos das famílias. Então, com certeza, a gente vai cuidar muito bem daquele prédio para caso a Câmara de Vereadores ficar ali, está bem cuidado, e caso saia dali, seja um lindo de um centro cultural ali que merece muito. Agora, outro dia você conversava comigo e falava do seu desejo de revitalizar o prédio numa questão do estilo açoriano, é isso? Com certeza, vamos tentar, né? Vamos ver qual é a possibilidade disso acontecer. A gente... É o cartão postal da nossa cidade, né? A Câmara de Vereadores hoje, foi o que eu estava te comentando do local. O local é um local turístico, é um local também histórico, se tu for ver. Então, a gente vai tentar o máximo possível preservar a Câmara e trazer uma questão cultural nela, que é importantíssimo para nossas crianças, saber de onde elas vêm. Eu sempre fico muito brabo no momento, a gente fica, né, quando as pessoas querem apagar a história das pessoas e da cultura local.
A gente vê muito assim, pessoas chegando de fora e elas esquecem tudo que passou. Não, eu tenho a solução, eu vou resolver. Pessoas que não conhecem a nossa história, que não sabem da onde a gente veio, para onde a gente está indo, elas não sabem nada. Elas vêm aqui e querem digitar o que a gente vai fazer. Eu acho que a gente tem que saber de onde a gente vem, a gente tem que construir a nossa história, a gente tem que mostrar para as crianças que Tramandaí é uma cidade linda, que Tramandaí é uma cidade histórica, que tem uma identidade gastronômica, que tem uma identidade cultural, que o pescador estava aqui, né, que o açoriano veio para cá, toda a história dela, que é uma cidade nova também, eu sempre falo. Tramandaí é uma cidade, é uma criança, né? Na realidade, ela é uma cidade nova na sua administração político-administrativa. Ela emancipou-se em 1965 do município de Osório. Perfeito. Mas ela tem uma história de centenas de anos. Perfeito. Né? A Sesmaria, aqui, dada a Manuel Gonçalves Ribeiro, em 1732. Né? Os primeiros veranistas, no início do século XX, lá, anos 20, 30, enfim, nós tivemos a saga de Giuseppe Garibaldi, lá nos anos de 1800, durante a Revolução Farroupilha. Então, Tramandaí tem uma história, dentro da história do Brasil, muito rica e muito bonita. É claro que a partir da emancipação, então, aqui quando que tem então aquela questão temporal de ser uma cidade ainda jovem, 57 anos, mas na realidade ela faz parte da história aí desde que o Brasil foi descoberto. Perfeito, temos que cultivar essa história para as pessoas saberem e ter orgulho de cada vez mais da nossa cidade. Que eu tenho muito e quero cada vez mais ver essa cidade crescer. Bom, para a cidade crescer é importante uma relação entre executivo e legislativo bastante saudável. Quando há muitos conflitos, emperra-se o desenvolvimento da cidade em determinados momentos. O que nós estamos observando nessa legislatura é uma certa harmonia, mesmo que há um grupo que seja, em tese, oposição ao prefeito atual, Luiz Carlos Galto da Silva, que é a ala do MDB, principalmente, também do Cidadania. Onde é que você se encaixa entre situação e oposição? Lembrando que o prefeito ele é do PP e tem ali também o PDT como sua base. Eu sempre falo, e desde que eu entrei na política, eu brinco e falo, né, que eu sou o vereador de todos, e com certeza vou ser o presidente de todos. Não me vejo como uma oposição e não me vejo como uma situação. Por ter me eleito sozinho na minha bancada, e quando a gente se elege sozinho, a gente sempre quer ter uma família, né? Quando a gente chega num lugar. Eu cheguei na Câmara, eu vi que existia essa oposição, essa posição muito forte, e que também se acalmou muito nessa legislatura, a gente fala isso. Eu posso te dizer, Sandro, que eu estou do lado de Tramandaí, que eu estou do lado sempre do que for bom para Tramandaí. Quando um projeto for bom para a cidade, eu vou sempre estar do lado. Quando eu ver que vai trazer algum prejuízo, que vai ser uma coisa que vai ser ruim para a cidade, que é às vezes um objeto pessoal de alguém que querem fazer algum projeto, alguma coisa, com certeza eu vou ser contra. Então eu posso dizer que eu vou estar sempre do lado da cidade. O que for bom para a cidade, eu vou estar sempre do lado. Não consigo me considerar uma oposição e não consigo me considerar posição. Talvez algumas pessoas, mas tu tá em cima do muro? Não, eu tô do lado da cidade. O meu partido é Tramandaí. PTB me elegeu, mas eu vou estar sempre do lado da nossa cidade. Tu pode ter certeza, Sandro, que é uma coisa minha, talvez, como eu já tinha comentado em outras entrevistas, nunca foi o meu sonho, eu quero ser um político. Não. A vida foi me levando a isso e hoje, estando aqui, eu vejo que o coletivo é muito maior que o meu individual. Então eu vou estar sempre do lado do coletivo, sempre do lado da cidade, do lado das pessoas. Pode ter certeza. Perfeito. Nós agradecemos a participação aqui do vereador Rafael Machado da Rosa Correia, o Rafa do Triângulo, ele da bancada do PTB. Rafa, agradecimentos por ter repassado o seu conhecimento aos nossos telespectadores. Obrigado, Sandro. Dizer que é sempre um prazer estar contigo. Todas as entrevistas que a gente faz é muito bom, é muito agregador, soma muito também na minha carreira política, pois tu dá um espaço, dá uma visibilidade para a gente, ainda mais vereador de primeiro mandato, uma pessoa que a gente está chegando, né? Então, queria te agradecer muito, queria dizer à população de Tramandaí e do Litoral Norte que o nosso gabinete na Câmara de Vereadores vai estar sempre à disposição para ouvir todas as críticas, todos os pontos positivos também da cidade e dizer que eu quero ser o presidente de todos, quero ser o presidente que vai escutar, que vai ouvir a população
e o presidente que vai cobrar o executivo também da forma certa, né, para que as coisas continuem, as coisas andem num caminho positivo, num caminho do bem, num caminho de coisas boas, de trazer só coisas boas para Tramandaí. Então, podem contar comigo sempre. E também tu, Sandro, sempre me convidar, vou estar à disposição. Ok. E o Comunidade em Pauta de hoje vai ficando por aqui, desejando a você, telespectador, uma boa noite.